Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para os nossos vídeos. Capítulo 3 de Romanos é, de acordo com os estudiosos da Bíblia, com a maioria deles, o texto ou os textos mais difíceis de serem entendidos em toda a Escritura Sagrada. Os 8 primeiros versículos desse texto são muito difíceis de serem entendidos. E eu convido você que é amante da palavra de Deus, que tem prazer na palavra de Deus, a mergulhar de cabeça no estudo. Se você quiser pegar o texto bíblico e acompanhar, ouvir a reflexão com a Bíblia na mão, olhando direitinho, conferindo tudo que vai ser dito, seria bom, tá bom? O que importa realmente é que você seja ministrado pelo Espírito, que o Espírito alcance o teu coração e ele possa trazer ao teu entendimento a compreensão daquilo que será ministrado, tá? Então, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro dar uma olhada em como é que Paulo organizou esses capítulos, tá? Esse capítulo 3. Vamos olhar direitinho como é que ele está organizado. E há uma divisão aqui, inclusive algumas Bíblias, como a edição corrigida e atualizada, né? A ECA, ela já traz essa divisão ali já prontinha e realmente eu creio que essa é a divisão correta, entendeu? A primeira parte vai do 1 ao 8, aí ele está falando ali do privilégio dos judeus e a fidelidade de Deus, tá? A segunda divisão vai do versículo 9 ao 20, onde ele vai provar biblicamente, usando as escrituras do Velho Testamento, que todos estão debaixo do pecado, né? Que todos estão debaixo da ira de Deus e governados pelo pecado. Ele vai provar isso. E depois, aí nós vamos para a nossa terceira parte, que é aquilo que mais importa para nós, que é quando ele apresenta a nós a doutrina da justificação bíblica pela fé, queridos. Irmãos, essa aqui nós vamos gastar um bom tempo estudando, porque Paulo escreveu essa carta para tratar desse tema, dessa doutrina, tá? Então é a parte principal. Mas a gente vai caminhar muito lentamente aqui pelo texto bíblico, tentando expor, explicar as palavras, as expressões, tentando tirar as lições de tudo aquilo que nós vamos estudar, tá? E a gente vai começar fazendo uma análise geral desse capítulo, tá bom? A primeira parte eu já falei, a primeira seção desse capítulo vai do 1 ao 8, e aqui Paulo responde a algumas objeções que são feitas por causa do que ele disse no capítulo 2, tá? Eu já falei para vocês que o capítulo 2 foi escrito, né, para Paulo provando que os judeus também estavam debaixo da ira de Deus, mas principalmente ele vai lidar com a questão da circuncisão e da lei. Eram os dois argumentos mais fortes que o judeu tinha para acreditar que não estavam debaixo da lei de Deus. E nós vamos lidar com isso. Depois do 9 ao 20, ele vai provar que tudo que ele disse em relação aos judeus está escrito no livro sagrado dele, que é o Velho Testamento. Então, Paulo vai mostrar, citando uma série de textos bíblicos do Velho Testamento, para provar que tudo o que ele disse está ali, não é invenção da cabeça dele, tá? E aqui, querido, Paulo faz nessa segunda sessão, ele faz a sua conclusão final sobre tudo isso, né, do que ele disse a respeito da ira de Deus, usando os versículos 19 e 20. No versículo 19 ele diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E por último, ele volta ao tema que anunciou lá no versículo 17 do capítulo 1, e aí ele vai mostrar, queridos, veja, ele já provou que a tese dele de que todos estão debaixo da lei de Deus está correta, ela é bíblica, e agora ele vai trazer a realidade, trazer à tona o tema que realmente interessa a ele, que é a doutrina da justiça de Deus, ou da justificação pela fé. Olha só, Romanos 3, 21. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Deste versículo até o final do capítulo, o tema é a justificação pela fé. Eu diria a vocês que essa é a mais importante
e gloriosa doutrina bíblica. Sem ela, querido, sem ela não há cristianismo autêntico. Sem ela não há nenhuma esperança para a humanidade, apenas juízo e ira de Deus. Olha, eu gostaria muito da sua atenção, eu gostaria muito de chamar você para conhecer essa realidade da doutrina. E antes de eu vou, isso vai ficar para depois, tá bom? Eu vou voltar para os versículos 1 e 2, mas antes de voltar para os versículos 1 e 2, aí a gente começar a expor o texto, deixa eu compartilhar algo com vocês que eu julgo ser interessante. A gente percebe na igreja, queridos, e eu digo a gente percebe porque hoje nós temos acesso, né? Nós temos aí as redes sociais, YouTube, Facebook e tantos outros meios, né, mecanismos. Nós temos os canais de televisão com transmissão evangélica o tempo todo, quase que 24 horas no ar. E a gente percebe, né, principalmente aqueles que estão na mídia, que estão em destaque, aqueles que têm mais recurso para propagar a sua igreja, a sua mensagem, você percebe aí que não há uma ênfase, não há, na verdade, nem mesmo menção a respeito da doutrina da justificação pela fé. Quando as pessoas falam da graça de Deus, da fé no Senhor Jesus Cristo, que nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, e aí ela está mencionando de maneira indireta a justiça de Deus, elas fazem o uso equivocado. Eu citei numa pregação recentemente uma pessoa famosa, né? Ela aparece em vídeos falando, isso é muito, tá exposto, é público na verdade, ela dizendo, eu vi o vídeo na verdade, ela dizendo que ela é uma prostituta, ela diz que é uma prostituta, que ela ama ser uma prostituta, ela tem prazer naquilo, e acha que o fato de ela ser uma prostituta, isso não afeta a sua relação com Cristo. E qual é o argumento dela? Cristo é amor e ela está debaixo da graça. Então ela acredita realmente, ela acredita nisso piamente, você percebe pela fala dela no vídeo, ela acredita realmente que quando morrer, ela vai ser recebida por Cristo na glória, porque ela não está fazendo nada de errado, entendeu? A graça cobre o pecado dela. A graça cobre os erros dela, né? E aí, por causa disso, está tudo bem com ela, está tudo bem com Cristo, Cristo a ama, tem prazer nela. E isso é uma distorção, querida, da doutrina bíblica da justificação pela fé, da graça de Deus que nos salva. Então, porque quando as pessoas usam o termo, elas usam de maneira equivocada, elas usam de maneira errada, entende? A doutrina da justificação pela fé não é uma espécie de passe livre para o pecado, né? Não é uma espécie de autorização que o Senhor nos dá por causa da sua graça, do seu sacrifício, e agora vocês podem pecar. Então, falta à igreja pregar a doutrina bíblica da justificação pela fé. Falta um ensino coerente, bíblico, a respeito da doutrina da justificação pela fé, tá? E nós vamos tratar disso. Eu gostaria muito, e eu imagino até, queridos, a Paulo, né, e veja como é que ele fez isso. Primeiro ele anuncia o tema e depois ele diz por que nós precisamos da justiça de Deus, porque nós estamos debaixo da ira de Deus. Então você percebe aqui que a situação do homem é que ele está sem Deus, ele está debaixo da ira de Deus, ele está condenado, julgado, sentenciado, entendeu? Só a graça de Deus, só o amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo pode restaurar o homem dessa situação. Mas aí eu pergunto, né? Se a situação do homem debaixo da ira de Deus é que ele está mergulhado no pecado, aí ele me salva, me liberta do pecado para que eu volte do pecado de novo, é isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E nós queremos tratar dessa doutrina, tá bom? Nós vamos expô-la, na verdade, de maneira detalhada, tentar, queridos, tentar de todas as formas trazer um ensino coerente, bíblico, sustentado com bases bíblicas, não tiradas do seu contexto, mas tentando mostrar realmente como nós temos feito, tanto aqui, né, essas gravações eu faço em casa, como eu tenho feito na igreja. E eu tenho dito aos irmãos, vocês são livres, ouça a minha ministração e aponte os erros se você encontrar, entendeu? Faça isso. Se eu estiver errado, se o que você apontou estiver correto,
e a minha interpretação estiver equivocada, eu não tenho nenhuma dificuldade em corrigir o erro, tá? Não tenho. Porque eu não tenho compromisso com o erro. Meu compromisso é com a verdade. Com a verdade. E eu te espero. Espero que você nos acompanhe nessa aventura que é o estudo das Escrituras, tá bom, querido? Deus te abençoe.